Vamos gravar. Pronto. Muito bem, moçada. Hoje eu vou apresentar para vocês a planta que vocês vão trabalhar durante o semestre, tá? E nós vamos aprender o máximo de comandos em cima dessa planta, tá? Se porventura o desenvolvimento de vocês for rápido, a gente pode pegar uma planta um pouco mais elaborada, tá? Caso contrário, a gente vai dela daqui até o final do semestre, tá? Deixa eu compartilhar a tela. Agora vocês estão vendo o meu computador. Que planta é essa? Essa planta aqui, vocês já têm ela, tá? Já disponibilizei ela para vocês, tá? Se vocês olharem na sala de vocês, a parte de arquivos, material de aula, aí, ó, o arquivo dessa plantinha, certo? Essa planta, ela é componente da apostila de DBACC da professora Roseli, tá? Diga-se de passagem, a página 38 da apostila dela. Por que eu peguei essa planta? Porque vocês vão trabalhar ela em duas situações. Vocês vão trabalhar ela na prancheta e vão trabalhar ela no CAD, tá? Então, é legal porque vocês fazem o comparativo e veem que a relação do raciocínio, desenhar, ele independe de qual ferramenta que você vai utilizar para poder começar a desenhar. Bom? E eu tô atrapalhada, para variar. Certo, gente? Só que antes da gente arregaçar a manga, começar a desenhar, tá? Eu gosto primeiro de trabalhar com vocês o seguinte, a interpretação do que vocês vão desenhar, tá? Isso é um costume que eu tenho, de trabalhar essa interpretação, pelo seguinte, eu sei que vocês estão extremamente ansiosos e já sair na loucura e desenhando, tá? Só que, se eu for desenhar algo que eu não sei interpretar, eu entro no automático, no mecanicismo. E a ideia do curso não é formar robôs. Tá? A ideia no curso é formar pessoas que tenham, não posso dizer para vocês, noções do que estão fazendo, tá? E também um arcabouço para poder ser crítico daquilo que for trabalhar. Tá? Então, é um desenho simples, a princípio, tá? Só que é um simples que a gente aprende muita informação nele, tá? Vocês vão ver que tem horas que eu não tenho... Eu não vou ficar só falando em desenho em si. Eu vou falar de elementos construtivos, vou falar de materiais de construção, tá? Porque tudo isso é resumido na linguagem do desenho. Tá? Então, assim, essa é a minha dinâmica quando eu dou aula, tanto na prancheta quanto no computador, tá, gente? Tem gente que gosta, tem gente que não, tal, mas o que eu tenho percebido que, ao invés de dar 250 comandos para vocês, eu dou male 50 comandos, tá? Mas com esses 50 comandos, vocês conseguem produzir muito mais do que se fosse aprender os 250. Porque vocês sabem o que vocês estão desenhando. Vocês estão interpretando o desenho. Por esse motivo. Tudo bem? Alguém tiver algo para comentar, para reclamar, aproveita agora, gente. Então, enquanto ninguém é contra, tá? Vamos analisar o desenho.
tá? A gente começa justamente com a questão da análise do desenho. Vamos dar uma ampliada nele. O que que esse desenho é? Tá? É a famosa planta baixa, tá? É uma planta, tá? De uma edificação. Alguém comenta alguma coisa? Não? De uma edificação. É composta de cozinha, na parte de cima, uma sala, um dormitório e um banheiro. Tudo bem? Então, a primeira análise é o quê? Verificar o que que eu estou desenhando, ou o que eu vou começar a desenhar. Já sei que é uma casa de tamanho pequeno, composta de cozinha, sala, um dormitório e um banheiro. Como é que eu faço para adentrar nessa edificação? Então, vou procurar descobrir como é que eu estaria acessando ela. Aí eu descubro que na sala existe uma porta que dá acesso para a parte de fora da casa. Então, essa representação aqui é de uma porta. Tá? Perfeito. E para ligar os demais ambientes na parte interna, eu tenho uma sequência de outras portas que vão ligar da cozinha para a sala, tem uma porta, do banheiro para a sala, outra porta, e dormitório para a sala, outra porta. Porém, para o lado de fora da casa, só temos uma única porta. Tudo bem? Sim, professor. O que nós temos aqui é uma planta ridiculamente simples. Então, primeiro passo, interpretar o que que eu vou desenhar. Essa plantinha. Como que ela é subdividida? Quais são os ambientes? Como é que eles se interligam? Entendi a dinâmica da planta. Agora eu vou representar essa dinâmica da planta em elementos da geometria. Eu vou eleger uma das áreas da planta, tá? E vou analisá-la em separado do restante. Então, dica que eu dou para vocês. Quando for começar a desenhar uma planta, não queiram começar a desenhar pelo contorno e depois recheando, tá? Motivo. É aí que muitas vezes dá o erro e você não consegue descobrir aonde que foi o erro que você pôs. Aí tem que apagar tudo ou desmanchar uma boa parte e refazer de novo. Tá? Dica. Elege um dos ambientes e a partir desse ambiente começa a desenhar. Tá? No nosso caso aqui, eu vou ser boazinha e vou eleger aqui, ó, parte de riba. Tá? Vou eleger a nossa... Esqueci como no CAD, sarsa. Eu vou eleger a cozinha. Tá? Então, vamos dar um zoom. Muito bem. Então, nós vamos começar a desenhar pela cozinha. Poderia começar pela sala, pelo dormitório, pelo banheiro, por onde eu quisesse, tá? Mas, nesse momento, estou começando pela cozinha. Tá? Aqui vem uma brincadeira que a gente costuma dizer, que a ordem dos tratores não altera o viaduto. Como assim? O meu viaduto, nesse caso que é a nossa casa, ainda está no papel. Então, independente da ordem do maquinário ou do serviço que eu for começar, não vai alterar o meu desenho efetivo. Tá? Bom, vamos entender a cozinha. Tudo bem? Na cozinha, nós temos algumas informações. Ela é delimitada por paredes, tá? Essa parte grossa aqui, essas linhas duplas aqui,
são as minhas paredes, por uma janela, esse elemento, onde tem esse J1, é uma janela, por uma porta, que é aqui onde está esse P2, certo? Bom, já encontrei os elementos que vão constituir a minha cozinha. Agora a pergunta é, qual é o tamanho dessa cozinha? Quem vai determinar o tamanho, a medida? Tá? Quem determina o tamanho, a medida de um objeto, tá? É o próprio objeto, através de uma segunda ferramenta de desenho, que se chamam cotas. Tá? Aí a professora Roseli vai explicar para vocês direitinho o que são as cotas e como que a gente desenha elas. Tá? O que eu vou falar para vocês nesse momento é o seguinte, as cotas são informações das medidas. Tá? Como assim informação da medida? Deixa eu puxar aqui. Vamos lá. Tá. Como assim? Vamos lá. Essa medida aqui, 1,50. Essa medida, ela está entre esta linha aqui e essa outra linha. Entre essa e esta linha aqui. Certo? E essas linhas, elas estão puxando os meus parâmetros exatamente aonde está a janela. Isso significa que essa medida de 1,50 pertence à janela. Então, eu sei que minha janela de largura tem 1,50 m. De altura, aí eu tenho que descobrir aonde está essa informação. Mas em planta, nesse momento, eu sei que essa janela tem de largura 1,50 m. Sabendo-se que a linha de cota, tá? Essa linha que estica nesse meu parâmetro e me fornece um número, tá? Tá me dizendo a medida, pergunto a vocês, quanto mede a parte interna da cozinha? Três e 5. Não. Você quer a área ou a parte interna da cozinha? Eu quero saber quanto que mede o comprimento e a largura da cozinha. A parte de dentro. R$3,10 por R$2,80? Meio certo. O 2,80 tá certo. Então é 3,15, porque tem mais um pouquinho da porta. Não, Não. mentira. 3. Ah, então tem que ser 3,15. Ah, não é isso. É o 3,10 mais o 80 centímetros Não. da porta? Não. A medida tá na cara, gente. Não precisa nem fazer conta. Mas o 4,50 não é com as paredes? Sim. Não vai contar com as paredes, né, professora? Não. Três e 5 por 4. Então, esse 3,5 tá errado. Por que Então, tá errado se não somos 2,80 com os 25? Não. então é 4 metros por 2,80. Sim. Tá. Deixa eu explicar para vocês o porquê. Que é 4 por 2,80. Essa medida aqui do 25, ela representa a espessura da parede. Tá? É que ela fica um pouquinho longinha, tá? Mas como ela não cabe nesse espaço aqui, eu posso representar fora do trecho que ela pertence. Então, esses 2,25 aqui
Eles estão aqui, ó. Eles são Nossa, da mas tá parede. muito errado jogar esse 25 para dentro da cozinha. Por isso que eu somei os 2,80 com 25 para dar os 3,5. Agora eu entendi. É a espessura. Ele tinha que estar um pouquinho mais para perto da parede aqui. Ele tinha que estar mais para perto. A forma de representar não está errada. O que está errado é que ele está muito longe da parede. Ele tinha que estar mais próximo. Tá? Por isso que deu essa confusão aí. Então, quando o valor não cabe no espaço, eu posso colocar do lado de fora do espaço. Só que eu não posso deixar um espaço tão grande para colocar esse valor. Tudo bem, gente? Entendi, Desenho professora. Já vou avisando, gente, esse desenho não é meu. Tá? Eu peguei da professora Roseli. Aí vocês caem na calma dela. Bom, então, achamos a medida da cozinha, que ela é de 4, tá? Sempre a medida no sentido X, que é horizontal, tá? E depois a medida no sentido Y, na vertical, tá? A minha cozinha, ela mede 4, nesse sentido, tá? Por 2,80. Eu já sei que ela é um retângulo de 4 metros por 2,80. Tudo bem até aí? Sim. Então, agora sim, eu posso pensar em chamar o aplicativo de CAD que eu for utilizar, tá? Então, inicialmente, eu vou trabalhar com vocês com o QCAD, depois eu jogo para o AutoCAD, para depois jogar para o GNA-CAD. Tudo bem, gente? Abrir o meu QCAD. Tá? Então, primeiro, eu vou fazer um retângulo de 4 por 2,80. Tá? O retângulo, a gente vai trabalhar da mesma forma como fez aquele quadrado de 6 por 6. Tá? Como é que a gente faz? Vou em linha, ferramenta de linha, peço uma linha na horizontal, digita a medida, 4, dou Enter, e clico. Já tem aqui a minha parede de 4, perdão, a minha face do retângulo de 4. Depois eu vou pedir vertical, altera a medida a 2,8. Detalhe, gente, o QCAD aceita a regra da decimal, que é vírgula. O AutoCAD, GNA-CAD e outros CADs não aceitam a vírgula para medida. Em vez de vírgula, tem que digitar ponto, tá? O QCAD, ele aceita tanto ponto quanto a vírgula, tá? Então, pus a medida e coloco a minha vertical de um lado e a vertical do outro. Dou um ESC, chamo a horizontal, altera a medida, 4, Enter ou Tab, clico e 2 ESCs. Tá aqui o retângulo de 4 por 2,80. Tem aí alguma dúvida? Tranquilo? Então, relembramos como é que se faz o retângulo ou o quadrado no dito cujo do TCAD. Perfeito. Agora eu vou começar a trabalhar o meu desenho. Tá? Vocês têm que pôr na cabeça de vocês que todo desenho
ele começa como um objeto bruto e depois eu vou lapidando ele, tá? Como assim? Aqui alguém já fez escultura? Nunca fiz. Vocês já fizeram sim. Quer ver como vocês já fizeram? Vocês já fizeram castelo de areia? Isso já. Tá? Ou no parquinho, ou na praça, ou na praia. Todo mundo um dia fez um castelinho de areia. Tá? Como é que a gente faz o castelinho de areia? Pega o baldinho, enche de areia, soca bem a areia, né? E vira o baldinho. E tira o baldinho, né? Que o baldinho é a nossa forma, né? E fica lá o formato do baldinho. Aí você quer pôr os tijolinhos, mostrando onde é o tijolo ou a pedra, né? Você quer fazer as seteiras, né? Mostrando a torre do castelo, fazer a porta, fazer janela. Você pega um pedacinho de pau e começa a rabiscar e fazer cavocar o que inicialmente seria formato de baldinho da areia, não é isso? Ou vocês nunca fizeram isso na vida? O meu nunca saiu que nem o da senhora, mas tentei. Mas a tentativa, né? Mas isso um dia vocês tentaram fazer, certo, gente? Em outras palavras, vocês pegaram um objeto bruto, sem nenhuma referência, nenhuma informação, e foram acrescentando informações, tá? Que a gente chama de lapidar esse objeto. Tá? O desenhar na construção civil é a mesma coisa. A gente parte de objetos geométricos brutos e vai acrescentando informações geométricas também para dar forma no nosso objeto. Tá? É esse o raciocínio. Certo, gente? Então, fizemos o nosso retângulo de 4 por 2,80. Eu vou dar agora espessura para esse retângulo. Significa o seguinte, eu vou criar essa encrenca aqui, ó. Que é a minha parede. Certo? Aí a pergunta é, quanto que tem de espessura a parede? 0,25. Todas 0,25. elas? Essa tem. Todas elas. Esse do que você riscou e o de cima tem. E o do lado também. A de baixo tem 0,15, né? Exatamente. A de baixo nós temos 0,15. A de baixo tem 0,15. Exatamente. Tá? Pergunto. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, aqui nós temos a nossa parede. Pergunto para vocês. Essa linha mais fina aqui é o limite da minha cozinha. Assim como essa outra mais fina aqui. Tá? E da fina até a outra fina é a espessura da parede. Certo? Já vou explicar para vocês o que são essas duas grossas aí. A pergunta é, o que essa linha de fora é em relação à linha de dentro? Paralela? Exatamente. Tá? Então, a gente tem que pegar esse desenho e converter ele para geometria. Tá? Então, eu sei que são linhas paralelas. Tá? Antes da gente jogar essa questão do paralelo lá para o CAD, tá? Eu explicar para vocês o seguinte. Por que eu tenho uma linha fina, duas grossas dentro e outra fina fora? A representação de parede na construção civil, tá? Quando é projeto executivo, tá?
a gente representa a linha com acabamento, a parede, perdão, com acabamento ou no osso, tá? O que significa no osso? Sem revestimento, sem o acabamento, tá? Quando a gente tem mais ou menos uma noção, ou precisa ter essa noção de quanto que vai ser a área útil do meu ambiente, eu já tenho que prever o acabamento, tá? Porque quando é no osso, em outras palavras, sem revestimento, eu não tenho certeza da área útil do ambiente, tá? Bom, e qual é a espessura do revestimento? E qual é a espessura, de fato, da parede sem revestimento? É de 0,20 a da parede, sem revestimento, e não sei, seria 5 centímetros, 2,5 de cada lado, né, para dar o total de 5 centímetros de revestimento. Não está errado o que você falou, tá? Neste caso aqui, é exatamente isso que você falou, tá? Quem falou foi a... Mariana. Muito bem, Mariana. Tá? O que a Mariana falou, gente, está certo. Para este caso aqui, tá? Na construção civil, principalmente na questão de desenho e projeto, existe muito uma situação que a gente fala o seguinte: depende. Tá? A palavra depende, ela vai ser muito utilizada. Tá? Então, quando te perguntarem para vocês qual que é a espessura da parede, a primeira resposta que eles vão falar, depende. Aí o pessoal vai fazer, porra, depende do quê? Né? Depende do tipo de tijolo, de bloco que você vai utilizar. Neste caso aqui, o autor utilizou um bloco de 20, tá? E preconizou os revestimentos tradicionais, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Isso significa que você vai ter a média de espessura de 2,5 centímetros para dentro e para fora da edificação, tá? Se ele tivesse escolhido um tijolo, um bloco de 15, que a gente chama de bloco aparelhado, o que significa o aparelhado? Ele já vem com certo acabamento que dispensa alguns tipos de revestimento. Eu já posso aplicar o gesso direto nele. Isso significa o seguinte, que minha parede, tá, de espessura de tijolo seria de 15 centímetros, tá, que na verdade é 14, mas a gente chama de 15, né? Bloco de 15. E a espessura de acabamento para o lado de dentro, 1 centímetro, tá? Porque eu vou usar uma camada de gesso. Tá? E para o lado de fora, 2 centímetros, que eu vou usar argamassa pronta. Totalizando 18 centímetros de parede. Tá? Então, cuidado, porque tem muita gente que dá a espessura da parede como receita pronta. Tá? E não é bem assim, tá, gente? Vamos descobrir qual é o sistema construtivo que vai ser utilizado, tá? E qual é o tipo de material que vai ser utilizado. Vai ser o tradicional, o comum. Tá, mas o tradicional e comum, para mim, pode não ser o para você. Tá? Então, você tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, tá? Tem regiões no Brasil que não se utiliza o bloco famoso tijolo baiano, tá? Tem regiões do Brasil que só utiliza o bloco cerâmico, que não é o tijolo baiano, é um outro tipo de bloco. Tá? Tem lugares que só se utiliza do bloco de concreto. Tá? Mas o bloco de concreto tem vários tamanhos. Tá? E, internamente, tá?
algumas construções não se utilizam mais de paredes de tijolo. Trabalham com paredes de gesso, famoso drywall. Então, essas medidas, como eu falei para vocês, a resposta vai ser depende. Depende do quê? Do material ou do sistema construtivo utilizado. Pro, quando você der alguma atividade para nós, para construir alguma planta, você vai dar a informação do sistema utilizado para a gente colocar a espessura correta? Sim. Beleza. Estarei colocando. Podem ficar tranquilos. Principalmente agora que vocês estão começando tudo, é complicado exigir isso de vocês. Vocês ainda não tiveram material de construção. Vocês vão ter o quê? Começar a ter esse semestre. Vocês vão começar com agregado, aglomerante. Vocês vão começar com isso, tá? O que é agregado, o que é aglomerante? Vocês vão começar com tipos de pedra que se utiliza, tipos de argamassas, tipos de cimento, tipos de cal. Vocês vão começar com isso esse ano. A parte dos tijolos e tudo mais, semestre que vem. Se não me falha a memória. Então, nesse momento, eu passo para vocês essas informações, tá? Mas por que eu estou falando isso para vocês? Para vocês entenderem que existe um leque aí, tá? Não é só essa medida e vão colocar na cabeça e usar como adestramento isso. Não. Existem outras medidas, tá? Mais para frente eu vou mostrar outros exemplos para vocês de outras plantas, edificações, onde vocês vão ver essas diferenças aí. Tudo bem? Então, voltando para o nosso caso aqui, então, a gente já sabe que eu tenho que fazer paralelas de 25 centímetros e de 15 centímetros. Tudo bem? Vamos lá para o QCAD. Voltei para o QCAD. Vou desenhar linhas paralelas. Bom, acabei de falar para vocês o que eu vou fazer. O meu raciocínio é desenhar linhas paralelas. Tá? Eu já tenho a minha linha de referência que está na tela. Então, a partir dessa linha de referência, eu vou desenhar outra igual a essa, ou iguais a essas, tá? Porém, uma distância predeterminada. Então, novamente, eu vou em linha. E aqui, no QCAD, tá? No AutoCAD é diferente, tá, gente? Depois eu vou explicar. Aqui no QCAD, eu tenho a ferramenta que se chama paralelo com distância. O que significa isso? Eu clico nela, significa que ela vai desenhar linhas paralelas, ou com distâncias que eu vou determinar. Então, eu venho aqui e apago e informo qual que é a distância que eu quero. 0,25. Aí ele me pergunta, número. Esse número significa o seguinte, quantas vezes eu quero repetir esse paralelo? E aí, quantas vezes vocês acham? Uma. Você uma, né? Todo mundo concorda? É uma mesmo, tá, gente? Se eu mudar aqui esse valor, por exemplo, para 3, alguns de vocês devem estar com medo de falar, né? Mas peraí, eu não vou ter que fazer isso 3 vezes? Se eu fizer 3 vezes, tá? Mudar esse número aqui para 3, eu aproximar, não vou clicar em nada, hein? Só estou mexendo o mouse. Eu aproximo o mouse perto do objeto que eu quero duplicar fazendo paralelo. Ele está aparecendo 3 linhas paralelas. Por quê? Porque o número, a informação lá em cima, diz que eu quero 3 linhas paralelas com a mesma medida. Na verdade, eu quero fazer
3 linhas paralelas em locais diferentes, com a mesma medida, e não no mesmo local. E aqui a informação é referente ao mesmo local. Eu tenho que vir aqui e alterar o valor para 1. Posiciono. Apareceu a imagem da linha que eu quero, eu clico. Levo o mouse para a próxima linha. Estão vendo que conforme eu mexo o mouse, a linha vai para um lado ou para o outro. Eu quero ela para fora. Se eu quero ela para fora, apareceu para fora, clico. Novamente, para dentro e para fora. Quero para fora, clico. Quero mudar a medida. Agora não é mais 25, agora é 15. Basta eu vir aqui em cima, mudo para 15, dou Enter ou Tab, movo o mouse, está na posição, eu clico. Tracei as minhas paralelas. Dúvida como é que a gente constrói linhas paralelas? Nenhuma. Então, só para a gente recordar, eu vou na ferramenta de linhas, escolho linha paralela com distância, informo a distância, posiciono próximo à linha que eu quero, paralelo, o lado que eu quero, está na posição, clico. Tá? E aí? Acabou a nossa cozinha? Tá faltando os cantos. Exatamente. Eles não podem ficar assim, né? Dando essas bobeiras. A gente tem que unir eles, tá? Como é que a gente faz? Ou desenha o pedaço de linha que está faltando, ou estica essas linhas. Tá? Então, nós vamos esticar essas linhas. Tá? De que forma? De uma forma automática. Tá? Para esticar essas linhas de forma automática, eu venho aqui, ó, onde eu tenho um esquadro, compasso, um lápis, tá? São as ferramentas de modificação. Clico aqui. E vou escolher essa ferramenta aqui. Se chama aparar dois. Parar os dois. Parar os dois o quê? Primeiro, o que é aparar? Tá? Aparar é ajustar. Certo? Então, eu vou fazer um ajuste. Tá? Um ajuste de dois componentes. Só que esses dois componentes, eles têm que estar obrigatoriamente em sentidos opostos. Tá? Horizontal com vertical, ou linha inclinada no sentido com outra linha inclinada em sentido oposto. Tá? Então, eu clico em aparar os dois. Tá? Clico na linha que eu quero esticar. Posiciono na outra linha que eu quero dar continuação do esticado. Vocês viram que elas ficam cinza e o pedaço que vai ser esticado fica mais branquinho. E do outro clique. Ele é um comando que a gente chama de comando eterno. Ele só vai parar de fazer o que eu preciso, a informação que eu preciso, no momento que eu der ESC. Significa o seguinte, eu não preciso chamar ele novamente. Basta eu clicar nos pontos e ele vai fechando. Agora eu não preciso mais. Dou uns 2 ou 3 ESC. Tá aqui a nossa cozinha fechada. Falta abrir a porta e janela. Só que isso daí é a última coisa que a gente faz, tá, gente? Dúvida?
Não, foi bem tranquilo. QCAD, tá, gente? É um software hiper facinho de trabalhar, tá? Mesmo o pessoal que já mexe com o AutoCAD, quando vê o funcionamento dele, se impressiona. Tá? Isso não quer dizer que todo mundo tem que trabalhar no QCAD. Não. Quem já mexe no AutoCAD, vai para o AutoCAD. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma diminuída no zoom, que a gente vai desenhar agora a sala. Eu já desenhei a parte bruta da cozinha. Agora eu desenho a parte bruta da sala. Volto para o meu desenho e puxo a nossa sala. Pergunto: quanto que mede a sala? 4 por 3,80. Alguém discorda? Ninguém discorda? É isso mesmo. Tá? 4 de largura, porque é a mesma largura da cozinha, tá? Por 3,80 de comprimento. Tá? Bom, por onde a gente vai começar a desenhar essa sala? Pensa no mais simples, tá, gente? Talvez seria melhor pelo o desenho o final do desenho da parede de 15 e começar o de 3,80? Tem um jeito mais fácil. Mais fácil. Tem. Alguém se aventura? Teu raciocínio não está errado, tá? Mas tem um jeito mais fácil. O que a colega falou para você? Pegaria daqui e desenharia uma linha de 3,80, correto? Professora, eu não consegui ver. Fala de novo. O que foi falado aí? Pegaria deste ponto aqui e desceria uma outra linha medindo 3,80. Foi isso. Né? Bom. Uma paralela de 3,80, professora? Exatamente. Tá? Se eu trabalhar com a paralela, tá? Eu só vou trabalhar com a informação de medida uma única vez. Tá? Se eu trabalhar com a relação da linha, eu vou ter que fazer a linha de 3, vou desenhar uma de 4, vou ter que desenhar outra de 3. No momento que eu desenhar a linha de paralela, a linha de paralela é feia, né? No momento que eu desenhar somente a linha paralela, tá? A 3,80, eu não preciso trabalhar com mais medida nenhuma. Vamos ver como se aplica? Aí vocês vão entender o que eu quero dizer, tá? Gente, uma máxima que eu falo para todo mundo com relação ao CAD. CAD deixa a gente preguiçoso para fazer conta, mas deixa a gente ligeiro no raciocínio, tá? Vamos entender o que eu quero dizer com isso. Vamos lá. Eu vou chamar linha paralela com distância a uma distância de 3,8. Só que eu quero dessa linha de fora aqui, ó. Cliquei. Achei a linha, a distância de 3,80.
Já estou com a ferramenta de paralela em mãos, eu já vou fazer a espessura da parede, tá? Que ela é de 15 centímetros também. Tá? Ela é também de 15, tá aqui embaixo. Tá? Então, já aproveito, apago aqui, 0,15 e desenho ela para baixo. Pronto. Já tenho a informação do comprimento. Agora eu tenho que fazer o quê? Esticar essas duas linhas aqui até chegar nessas duas e esticar essas duas até chegar nessas duas. Então, eu venho no modificar, esticar, ou aparar os dois, né? Será o nome da ferramenta, né? Aparar os dois. Clico. Linha interna com linha interna. Linha interna com linha interna. Linha externa com a externa. E linha externa com a outra externa. Precisei de medida somente uma vez. O restante foi puxando linha. Entenderam o que eu quis dizer? Em deixar a gente preguiçoso? Não vou ficar digitando medida toda hora. Tá? Eu vou fazer com que o CAD trabalhe para mim. Conseguiram acompanhar? Pareceu bem simples. É mais simples do que puxar 3,80, depois 4, depois subir 3,80 de novo. Quer dizer, eu fiz isso, tá? Sem digitar medida. Tá? Digitei uma vez a medida. O que tá faltando agora? Ah, meu filho. Ele não... Ele deu tempo dele. Aí, é que eu não habilitei o GNAK, perdão, o QCAD, para trabalhar sem aparecer essas informações. Esqueci, tá, gente? Vou ser sincero para você. Para deixar a versão grandona mesmo, tá? A gente abre aqui, tenta lembrar onde salvou. Ah, salvou na raiz do A. Perfeito. E abre aqui. Tá faltando aqui, gente, eu tirar essas linhazinhas aqui, esses cotoquinhos que estão a mais, tá? Se eu pedir para aparar, ele vai apagar a linha de cima. Como assim? Vamos lá, vamos fazer o teste. Ferramentas, aparar os dois. Linha de dentro com linha de dentro. Apagou. Mas eu não queria isso. Então, Ctrl Z, corta. Se eu quero apagar só um tiquinho de nada e um tiquinho de nada. Existe uma ferramenta, tá? Que é exatamente essa daqui. Se chama rompa o segmento. Ele vai entender o seguinte: essa linha toda aqui é um segmento de reta. E eu quero romper, ou melhor, quero quebrar ou eliminar algum pedaço que esteja delimitado. Em outras palavras, esse pedaço aonde o mouse está em cima, eu quero eliminar. Para eu eliminar, eu tenho que falar até aonde que eu quero eliminar ele. Por sorte, nós temos uma linha aqui, que já diz até onde que eu quero
que vai a minha delimitação. Então, eu chamo a ferramenta Comp Segmento, que está junto nas ferramentas de modificação, e clico em cima do pedaço que eu quero apagar. Também quero apagar aqui, ó. Cliquei. Ficou livre. Venho para o outro lado e faço a mesma coisa. Apaguei e apaguei. Diminuo o zoom. E voilá. Temos a cozinha e a sala. Tudo bem até aí, gente? Eu vou parar agora com o QCAD e vou fazer isso no AutoCAD. Tá? Vai ser um pouco mais rápido, por quê? Porque eu não vou estar explicando as questões de leitura de desenho e sistemas construtivos. Então, vai ser mais rápido. Tá? E como a gente já entendeu a leitura do desenho, eu vou para as ferramentas de fato. Tá? Aí vocês vão ver qual é a diferença de trabalhar em um e trabalhar no outro. E vamos finalizar com a ferramenta do GNA-CAD. Tá? Então, vamos para o AutoEncard. Sim, ele demora para abrir. Chamei um arquivo em branco e vou começar a desenhar. Comando de linha, clico em qualquer canto da tela, a linha fica meio livre, leve e solta. Vou chamar o comando de ortogonal para deixar ela ou na vertical ou na horizontal. Para isso, eu pressiono a tecla F8 do teclado. Pronto. Estou com a linha na horizontal ou na vertical. Dependendo da posição em que eu mover o mouse sem clicar, tá? Não posso estar clicando, eu só estou movendo o mouse. Dependendo da posição que eu estiver movendo o mouse, é para o lado que a minha linha vai. Tá? Então, eu vou fazer para a direita 4, Enter, com muito pequeno, vamos aumentar. Aumentei. Posiciono o mouse de forma que a linha vai ficar para baixo, poderia ser para cima também, tá? E vou digitar 2.8. Lembrando, o AutoCAD não entende a vírgula como medida. Ele entende a vírgula como uma relação de x para y. No caso aqui, eu estou digitando medida. Então, é ponto. 2.8, Enter. Vou mexer o mouse. Quando eu falo mexer, é simplesmente pegar na parte de trás do mouse e movê-lo. Tá? Vou posicionar ele para horizontal, no sentido que eu quero. E nesse caso é para a esquerda. Digito 4, Enter. Vou mover para riba, 2.8, Enter. Uns dois ESCs para fechar. Está aqui meu retângulo. Vou fazer agora a paralela. A ferramenta de paralela no AutoCAD é esta daqui. Se chama Offset. Tá? O que é um offset? É criar cópias sequenciais. Tá? É uma linguagem da imprensa. Tá? Então, chamo o offset, chamei ele, vou ver a informação que está colada com o mouse ou na linha lá embaixo.
Ele me pede o quê? Qual que é a distância que eu quero de um objeto para o outro no paralelo. Então, 0 ponto, é um ponto só, ponto 25. E dou Enter. Aí ele pergunta, qual que é o objeto matriz? Eu tenho que clicar no objeto matriz. E para que lado que eu quero? Aí eu vou mover o mouse, tá? Posiciono ele para que lado que eu quero e dou um clique. No QCAD, ele não pede para clicar no objeto matriz. Basta eu posicionar o mouse, que ele já entende que aquele é o objeto que eu quero duplicar. O AutoCAD, ele não entende. Eu tenho que fazer com que ele saiba quem é. Tá? Então, novamente, quem que é o objeto original e para que lado que eu quero. Tá vendo que eu estou pondo o mouse lá para cima? Oi? Não é assim, não era mais fácil a senhora ter feito um retangulão e depois ter dado offset para não ficar com essas rebarbas? É que eu queria ensinar o outro comando. Ah, tá, entendi, beleza. Tá? A ideia não está errada, a ideia está super certa, tá? É como a ideia aqui, no meu caso, é também explicar outros comandos para vocês, então eu estou tentando matar mais de um coelho numa caixa d'água. Faz sentido, beleza. Tá? Mas o seu raciocínio não está errado, não. Tá super certo. Depois eu vou fazer um exercício mostrando o raciocínio que ela falou, tá, gente? Vocês não vão entender. Então, posiciono para cima, clico. Clico no objeto, posiciono para o lado, clico. Mudou a medida. Aonde que eu altero a medida aqui, meu Deus? Simples. Dou ESC, chamo o offset de novo e informo a medida, 0,15. No QCAD, eu não preciso cancelar o comando. Basta eu alterar a medida enquanto o comando estiver funcionando. No AutoCAD, eu tenho que cancelar o comando. Tá? Estou fazendo esses paralelos para vocês verem vantagens e desvantagens. Tá? Dou um Enter, posiciono o objeto para que lado que eu quero e clico. Uns 2 ESCs aí. Vou unir essas arestas. Tá? Como é que a gente vai unir essas arestas? Tá? No AutoCAD, a gente vai usar uma ferramenta que se chama Fillet. Fillet. Tá? E traduzindo para o português, significa filetar. O que é filetar? É aparar. Tá? Em outras palavras, é uma ferramenta igual, tal qual a do QCAD. Tá? Então, chamo o Fillet e vou clicar na primeira linha e na segunda linha. Ó, nem cliquei na segunda ainda, ele já me mostrou se de fato é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero. Dou clique. Detalhe. No AutoCAD, o comando Fillet não é eterno. No QCAD, ele é eterno. Ele só deixa de funcionar na hora que eu pedir para cancelar o comando. No CAD, puxou as duas linhas, ele entende que você não quer fazer mais nada. Aí toque lá de novo, chamar o comando Fillet. Muitas vezes tem que fazer isso umas 10, 15 vezes no desenho, uma atrás da outra. Você não precisa ir toda hora chamando o comando Fillet aqui em cima, ou você vai pela tecla de atalho no teclado, tá? O comando Fillet é a tecla F, tá? Ou então, tá? Não chamei o Fillet, tá, gente? Basta dar um Enter, ele repete o último comando que você fez. Como o último comando que eu fiz foi o Fillet, ele vai repetir. Então, basta eu clicar. Tá?
A tecla barra de espaço, tá, do teclado alfanumérico, no AutoCAD, é entendido como Enter também. Então, se um dos Enters falhar, barra de espaço. E vou clicando. Tá? Prontinho. Agora, vamos fazer os 3 de 80 aí. Tá? Chamo o offset de 3,8 desta linha para esta. Chamo o comando fillet, agora digitei a letra F. Eu sou das antigas e uso muito o teclado, tá, gente? Dou Enter e vou. Linha interna com linha interna. Opa! Professora, Oi, fala de novo. Você fez para fazer esse último, você fez da onde? e o último. Esse de 3,80, lá de baixo. Chamei o comando offset, Ah, tá. tá? Digitei a distância de 3,80, Uhum, dei o Enter, certo. cliquei na linha de fora e depois pro lado que eu queria. Ah, tá. Já que eu tô com o offset aberto aqui, deixa eu fazer já a espessura dessa parede. 0,15. Clico no objeto que eu quero. Clico no objeto que eu quero e para que lado que eu quero. É para baixo. Cliquei. Tá? O fillet. Eu vou puxar linha de dentro com a linha de dentro, linha de fora com a linha de fora. Posso chamar por aqui, ou como eu falei para vocês, pelo teclado. F, Enter é o fillet. Então, linha de dentro. No momento que eu pego linha no mesmo sentido, o fillet entende que você quer arredondar. Uhum. Aqui no AutoCAD. Tá? No QCAD, ele não deixa fazer isso. Tá? Só que eu não quero no mesmo sentido. Eu quero sentido oposto. Então, agora sim. É isso? Clico. E vou fazendo isso até fechar. Ok? Não, mas tá dando errado. E para a gente aparar aqui esses segmentos. Eu vou usar uma ferramenta no AutoCAD que se chama Trim. Aqui é cortar. Ah, Tá? Chama a ferramenta Trim. Dou mais um Enter. Tá? Se eu não desse um Enter, ele entende que você quer selecionar alguma coisa. Então, eu tenho que dar esse mais um Enter. Desse mais um Enter, eu vou clicar em cima do trecho que eu quero apagar. qual é que é paga? Trim. Ah, tá. E diminuo. Tá aqui. O mesmo desenho do QCAD, feito no AutoCAD. Vocês viram que as ferramentas são praticamente as mesmas. A forma de usar muda um pouquinho de um programa para o outro, mas a base é a mesma, tá? E o raciocínio, então, nem se fala, é o mesmíssimo. Dúvida aqui, gente? O meu trim não quer cortar só um pedacinho, não, professora. Chama o trim e dá um Enter na sequência. Tá, peraí. Ah, tá, deu certo. Tá? Se você não der um Enter, ele entende que você quer selecionar. Entendi. Obrigada. Nada. Tranquilo, moçada? Vamos para o GNA-CAD ou vocês acham que não precisa?
Precisa não? Eu acho que tem que ver com o pessoal. Tem algumas pessoas que fazem, né, professora? O João meio que desesperado, precisa sim. Então, eu acho legal, independente se vocês forem usar ou não, vocês conhecerem, tá? Uma coisa que eu comento muito, não somente com vocês, né, mas com quase todos os alunos que eu dou aula, é o seguinte, gente. Quem é o diferencial hoje no mercado de trabalho? É aquele que conhece, tá? E aquele que conhece, tá, detém o poder. Tá? Então, assim, não sei se eu vou usar um dia na minha vida, mas eu conheço. Eu tenho uma noção. Então, vou aprender. Então, mudando, indo para o tablet. Ainda não consegui fazer com que eu mostre a tela do meu celular para trabalhar pelo meu celular. Aí não tem problema. Por um lado é bom, que vocês vão vendo o meu dedo apertando onde tem que apertar. Né? O lado ruim, pelo celular ele é mais rápido do que pelo tablet. Mas tudo bem. Por que eu tô falando isso? Porque meu tablet é velhinho, tá? Então, GNA CAD. Vou pedir um novo, aqui no sinal de mais. Aqui no novo, eu vou informar que eu vou trabalhar com medida métrica. Infelizmente, ele dá umas travadinhas mesmo. Eu estou trabalhando com a câmera do celular. Gente, caiu de mais alguém aí a conexão? Foi só da Juliane. A minha mão. Tem a mão. Pra mim não tá travando, não. Tá normal. Pra mim tá normal também. Então, é problema de conexão. Pra vocês terem uma ideia, eu estou tentando assistir o que eu estou fazendo pela tela do computador. Vocês verem, eu entrei 2 vezes na reunião, porque uma é pelo celular e a outra pelo computador. Então, para monitorar que vocês estão. Se eu estou conseguindo mostrar o que eu preciso mostrar para vocês. Nossa, gostei, hein? Mostrar para vocês, né? Bem. Então, voltando. Eu vou com o dedão aqui no Metrics. Pronto. Aí, óbvio, vem propaganda, tá? Essa propaganda que está aqui embaixo, tá, gente? Essa eu super recomendo para vocês, tá? Que é a professora Roberta Vedramini. Ela tem os cursos grátis na internet, e tem uns que são pagos, né? Outros são grátis, e ela explica super bem CAD e Revit. Tá? Mas voltando aqui, sem fazer merchan, não estou ganhando nada para fazer propaganda dela. Eu vou fazer primeiro o meu retângulo de 3 por... De 3 o quê? Corda? De 4 por 2,80. Eu clico no sinal de mais. Chama o comando de linha, que é o primeiro aqui embaixo. De baixo para cima é o primeiro, que é o line. E dou um clique em qualquer canto da tela. Aí aparece a relação de X para Y. Aperto de novo. De acho. Ele apareceu aqui em milímetros. Ou eu trabalho com todas as medidas em milímetros, ou eu vou converter isso para metros.
Então, eu venho aqui embaixo, peço o escape, né? Que é o retrocesso do celular. Aqui em cima, 3 pontinhos. Infelizmente, isso eu tenho que fazer toda vez que eu abro um arquivo novo, tá? Settings, Unities, e aqui, ó, Draw Unities, eu vou escolher Meters. Nós vamos meter a louca aqui, tá? Nós vamos pro métrico. Volta. Sinal de mais. Linha. Um ponto qualquer. Olha de novo. Opa, agora sim. Final aqui, M de metro. Tá? Então, apago a medida que está aqui e informo que a minha medida é 4. Ok. Qual ângulo? 0 graus. Ok. E vou ampliar. 4 na horizontal. Certo? É isso que eu quero? Confirmo aqui no sinal do tique. Uma vez apenas, tá, gente? Agora eu vou fazer a linha para baixo. É de 2,80. Então, 2,8. Aqui também, ele não aceita o vírgula, é ponto. Ok. O ângulo para baixo. Tá? Para baixo é 270 graus. Ok. Já veio para baixo. Tá no sentido certo. O tique. O chato dele, que toda hora você tem que formar, confirmando, tá? O que é o que é, né? Gente, a net da Juliane deu bobeira, tá? Ela quer saber se vocês estão conseguindo enxergar o que eu estou falando. Eu estou, professora. Também. Acho que deu pau na tua aí. Você também, João? Tá enxergando ou deu pau? Em alguns casos, quando isso acontece, tem que sair do Teams e da sala, tá? E depois voltar. Isso é comum acontecer. Eu, durante uma aula, uma vez, tive que fazer isso, tá? Mas se preocupa, tá, Ju? Que tá tudo gravado. Então, você consegue depois resgatar, tá bom? Se acontecer isso com alguém, tá, gente? Não entre em desespero. Pelo menos com as minhas aulas, elas estarão sempre sendo gravadas. Perfeito? Continua fazendo retângulo aí, senão a gente não finaliza. Para lá agora. Vamos lá. 4. Ok. O ângulo, 180. Ok. Tique. Para cima. 2,8. Ok. Para cima. 90 graus. Ok. Tique e tique. E dou um ESC aqui. Estamos aí com o nosso retângulo. Agora, fazer a paralela desse retângulo. Vou no lápis. Dessa vez não é no sinal de mais, é no lápis. Tá? Porque o lápis significa modificar. Tá? E eu tenho a ferramenta aqui, que é do Offset, que é a mesma do AutoCAD. Tá? Clico na ferramenta Offset. Ele me pergunta qual que é a distância que eu quero trabalhar o meu offset. Então, eu vou lá, 0,25. Tá? 0,25. Ok, essa é a distância. Ok? Aí, aqui em cima, ele fala, selecione o objeto que eu quero fazer o offset. Eu quero essa linha aqui de cima. Tá?
Para que lado? Eu quero para o lado de fora. Foi. Ele é igual, nesse caso, ao AutoCAD. Ele quer saber qual que é o objeto e para que lado que é. Tá? Então, eu quero esse objeto para este lado. Este objeto para este lado. O de baixo, a medida é outra. Eu tenho que finalizar o processo e começar o offset de novo. Não vou cancelar por aqui, tá? Eu vou confirmar o processo por aqui. Confirmei, volto às ferramentas aqui do lado, vou no lápis novamente, chamo é ruim, hein? Chamo o offset, informo a medida que ela é outra, tá? É 0,15, dou OK, confirmou. Qual é o objeto? É este, para que lado este? E OK. Vocês viram, o raciocínio é o mesmo, as ferramentas praticamente as mesmas, a forma de usar também é a mesma. Tá? Para unir os cantos, lápis novamente, e vou escolher a ferramenta Fillet. Então, as ferramentas são as mesmas do AutoCAD. Tá? Chamei a ferramenta Fillet. Selecione primeira linha. A segunda. E deu ruim. Deu ruim por quê? Porque aqui ele já tem a informação que o fillet vai fazer um arco. Então, eu mando cancelar. Ai, eu fechei tudo. Eu fechei tudo, gente. Eu vou chorar. Mas eu tenho ele aqui. Tá? Eu não acredito que eu fiz isso. Gente, eu fiz isso. Ai. Fiz essa besteira. Tá? Mas eu vou pegar esse exemplo aqui e usar ele. Como é que a gente faz para os cantos ficarem certinhos aqui? Tá? Seguinte. O lápis, ferramenta Fillet. No caso, eu quero meu raio igual a 0. Eu venho aqui nos 3 pontinhos e peço a informação rádios. Eu vou formar raio igual 0. 0, 0. Ok. Eu venho nesta linha e nessa linha. Fechou. Daquela vez que fez aquela curvona lá, o raio não estava igual a 0. Então, tinha que configurar isso. Tá? Então, lápis, Fillet, configurei pela primeira vez, não preciso configurar as demais, tá? Então, essa linha com essa linha, fechou. Só que é um saco, porque ele é um comando igual ao AutoCAD, eu tenho que ficar chamando. Então, lápis, Fillet, essa linha com essa linha. Ok? Deu uma meleca aqui, mas eu vou ajustar para a próxima aula, tá? Eu prometo. Agora eu vou fazer a sala. Diminuo o zoom. Subo a minha tela. Vou fazer meu offset de 3,80. Diminuir mais um pouco, né? Subir. Lápis. Cadê o offset aqui? Tô meio cega hoje, tá, gente? Essa aqui. Offset. Muda a medida. 3,8. Ok. Desta linha para baixo. Aqui. Confirmo.
Chamo o offset de novo, lápis, offset, 0,15. Ok. Dela para baixo. Certo? Confirmo ela. Lápis, fillet, verifico se o raio, em rádios, está em 0. Está em 0, ok. Se não tivesse em 0, ele ia criar um arco aqui. Tá? Uma vez configurado, ele vai se manter para este arquivo. Para os próximos arquivos, ele volta para a configuração de raio inicial. Tá? Então, linha de dentro com linha de dentro. Aí não adianta, tem que chamar ele de novo, né? Fillet, linha de fora com linha de fora. Lápis, fillet, linha de dentro com linha de dentro. Lápis, fillet, linha de fora com linha de fora. Perfeito? Apagar os cantinhos que ficou. Eu aumento o zoom. A tela de celular, tá, gente? Aumentar e diminuir e carregar é tela de celular. Lápis novamente. Ferramenta Trim. Tá? E eu vou clicar no pedaço que eu quero apagar. E clico no pedaço que eu quero apagar, no pedaço que eu quero apagar, e no pedaço que eu quero apagar. Cliquei em tudo, fechou. Em que momento é que eu tenho que apertar o tique? Tá? Quando a ferramenta, ao final do uso dela, não aparecer a palavra model e a setinha. Se não apareceu, eu tenho que confirmar. Então, eu tenho que apertar no tique. Tá? Está aqui o mesmo desenho que foi feito no AutoCAD e no QCAD. Tá? 3 softwares diferentes, onde o raciocínio e as ferramentas são as mesmas para fazer o mesmo objeto. Vou voltar para a tela. Ai, meu filho. Pronto, voltou para a tela do computador. E aí, gente? Ficou alguma dúvida de como fazer essas etapas? Tanto no QCAD, quanto no AutoCAD, quanto no GNA-CAD? Vocês viram que os comandos são os mesmos? Oi, Mariana, desculpa. Não ficou não. Vocês viram, os comandos são os mesmos e o raciocínio é o mesmo. Tá? Então, muitas vezes, quando eu explico para os alunos que a gente não vai ficar só no AutoCAD, tem gente que fala assim, putz, mas eu queria aprender o AutoCAD. Tá, aprendendo os outros softwares de CAD, você também está aprendendo o AutoCAD. Tem uma diferença? Tem, mas ela é muito pequena. E dá para migrar sem medo de ser feliz. Pergunta que não quer se calar. Vocês acham que vocês conseguem fazer, pelo menos, até esse ponto onde eu parei hoje com vocês, sozinhos? Tá? Claro, vocês vão pegar o vídeo, vão fazer o passo a passo, mas no software de CAD que vocês têm acesso, seja ele o AutoCAD, o QCAD, o GNA-CAD, Só a parte que você fez? Acho que sim. é só a parte que eu fiz. Tá? Agora, se quiser se aventurar a fazer
essa parte de baixo, eu deixo, pode se aventurar. Por quê? O raciocínio é o mesmo, tá? Dessa linha, joga para baixo os 2,80. Só que aqui tem um senãozinho. Tá? Você une aqui. Depois que você uniu aqui, você tem que jogar um offset de 2,25 para criar essa parede aqui. E a partir dessa parede é que você vai criar essa outra. Tá? Esse é o raciocínio. Tá? Se vocês acharem que vocês como desafio quiserem dar continuidade, fiquem à vontade. Se vocês chegarem e falarem assim, não, para mim está sendo demais, eu vou fazer só a cozinha e minha sala, não tem problema. Semana que vem a gente vai dar continuidade nesse desenho, tá? Eu sei que eu vou deixar ele salvo. A gente vai dar uma continuidade nele para explicar essa parte de baixo como que a gente faz. Mas seria legal vocês tentarem fazer pelo menos a sala e a cozinha. Esses dois retângulos aí, um unido no outro. O Pedro já fez. Professor, e para salvar, salva DWG, né? Por enquanto, eu deixo vocês salvarem DWG. Tá? Depois que a gente fizer o quarto, o banheiro, tá? Eu vou pedir para vocês salvarem DXF e entregarem como primeira atividade. Aí eu vou pedir isso para a semana que vem. Mas pode salvar em DWG sem medo de ser feliz. Tá? Aí depois eu explico como é que você pega um arquivo DWG e salva ele como para DXF. Beleza, então. Tá? Porque depois que a gente fizer esse embrião, eu vou marcar uma data e todo mundo vai ter que entregar. Tá? Independente em qual software fez, tá? Esse embrião aí. Beleza, gente? O Pedro já está tranquilo, porque ele já fez o dele, sossegado. Mas você já sabe desenhar no CAD, né, Pedro? Não? Foi só com a explicação? Uou, fico contente. Tá? Sim, João, ela vai ficar gravada aqui no chat. Tá? Eu tenho que conseguir um tempinho, pegar essas aulas e migrar elas para o YouTube, tá? Eu não consegui fazer isso, gente, porque eu não tive tempo ainda, tá? Mas a minha intenção é migrar elas também para o YouTube. Tá? Às vezes vocês não conseguem se conectar no Teams, o Teams fica meio zoado, aí eu quero ver se eu jogo ela para o YouTube também, para vocês. Eu não tive tempo ainda, peço desculpas. Certinho, hein? Mas a ideia é essa, tá? Vai tentando fazer enquanto a gente está em aula, tudo, e depois, se surgir alguma dúvida, aproveita e pede para tirar dúvida. Gente, Sussa, então, como meta, vamos tentar fazer esses dois ambientes aí do jeito que eu mostrei para vocês, tá? Para a aula da semana que vem, a gente só finalizar essa parte para ir para a parte do lapidar de fato a nossa casinha. Começar a botar cor. A gente vai botar cor nela também. Legal, professora. Beleza? Então, acho que por hoje a gente pode encerrar por aqui, tá? Agradeço a disponibilidade de vocês aí e a vontade de aprender, tá? Desculpa as presepadas aí e até a semana que vem. Até, professora. Até a semana que vem. Até.
Não, Mariana Pereira, não tem nenhum trabalho para entregar ainda, tá? Pelo menos comigo. Mas a partir de semana que vem vai ter, tá? Boa noite aí, moçada.